precisa passar por esse momento de sofrimento, né? Por que ele quer? Porque crise sempre tem, né? É um vírus. O impacto foi gigantesco, porque o mundo inteiro tá isolado aí por muito tempo, né? Por 4, 5, 6 semanas, sei lá quanto tempo nós vamos ficar isolados. Os Estados Unidos já avisou que até 30 de abril é para todo mundo ficar isolado, e depende da cidade aí até com pagamento de multa e com, enfim, se infringirem. Então, é assim, é um impacto grande, social, econômico e de saúde, enfim. Agora, tirando esta crise, a gente vem de Brasil de crise nos últimos 4 anos, 5 anos. Então, também não está sendo um cenário fácil para empresário aqui no Brasil. Antes disso, outras crises. 2008, 2009 tivemos crise. Tivemos o SARS antes disso, 2001, se não me engano. Então, assim, a gente passa por muitas crises durante muitas vezes. Então, por que o empresário brasileiro precisa continuar sofrendo cada vez que entra uma crise, seja de governo, seja de saúde, seja externa, né? Ou aqui nossa? E aí o que a gente está falando é isso, assim, quando o empresário tem a disciplina de enxergar aquilo que o negócio está dando de resultado, de lucro, e que ele não retire todo o lucro, 100%, e que ele, de fato, ele só use parte disso, e a outra parte ele possa usar o recurso para reinvestir no negócio, ou para guardar como recurso, como caixa mesmo para o negócio, passa-se esses momentos de crise sem tanto estresse. Na Blue Numbers, a gente tem uma prática com clientes de fazer com que as empresas consigam gerar o resultado e que o empresário tenha a disciplina de acompanhar esse resultado mensalmente e guardar parte disso, né, reinvestir na empresa ou guardar como caixa, como a gente falou, e que a gente acha que o ideal é ter de 3 a 6 meses de despesa fixa. O que é despesa fixa? O aluguel, a folha de pagamento, água, luz, telefone, essas despesas que vão acontecer independente de ter receita ou não, de ter vendas ou não. E acaba que o empresário não tem esse hábito e aí, quando chega o momento de crise, ele acaba vivendo um sufoco maior, né, Márcio? O empresário brasileiro, eu diria que ele vive muito olhando para o caixa da empresa. Assim, tem dinheiro no banco, né, olha pelo extrato. Tem dinheiro, pega. Não tem dinheiro, segura ou pega um empréstimo, enfim. Fica vivendo muito olhando para o caixa e não para o resultado, que é uma coisa de mais médio e longo prazo. E aí, quando vive só pegando... E quando pega todo o caixa, na verdade, a hora que precisa, como é esse momento de sem receita entrando, sem dinheiro entrando, e tendo que pagar uma folha de pagamento, tendo que continuar pagando aluguel, não tem mais dinheiro, né? Então, esse é o momento que, se ele tivesse guardado, provisionado, juntado 3, 4, 5 meses de despesa fixa, ele não estaria nesse sufoco nesse momento. Quer dizer, ok, se daqui a 2 meses voltar a vender, ele vai consumir um pedaço desse caixa dele cobrindo a despesa fixa. Mas não é para passar por esse sufoco todo. Agora, Márcio, o que a gente pode dar, por exemplo, assim, beleza, tivemos o seguinte problema, né? O empresário não se preparou para estar nesse momento, né? E ele já não vinha se organizando, ele vivia de fluxo de caixa, tem dinheiro, tem, não tem, amém. Como que ele pode agora, nesse período, criar ações efetivas para ele organizar esse caixa que está totalmente bagunçado e que nesse momento ele vai ter problemas para vendas, né? Ele não vai conseguir vender como ele vendia, ele vai ter que criar alternativas novas e isso já está acontecendo, efetivamente já está baixando as vendas durante o período aí do Covid, né, do isolamento, da mudança, até a empresa adaptar mindset para fazer as mudanças tecnológicas, começar a vender online, etc. O caixa está baixando, ele não fez provisionamento. O que você dá de dicas práticas para ele poder também olhar para esse outro lado financeiro? Quais são suas dicas nesse sentido? Então, acho que agora não tem muito como ele ficar inventando, né? Quer dizer, o primeiro ponto, assim, o prioritário, é ele desenhar o fluxo de caixa dele. Ele precisa entender esse fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa está sendo comido pelos boletos que não param de chegar, ou que já estavam na programação,
e aí uma hora vai acabar o caixa, né? Então, assim, uma pergunta, o que eu costumo dizer é o seguinte: todo mundo sabe, ou quem não sabe o que é fluxo de caixa é um fluxo de entradas e saídas de dinheiro da conta. Então, por exemplo, o extrato bancário é um fluxo de caixa, que em geral as pessoas conhecem. Só que isso é um fluxo de caixa do passado. A gente entra hoje no banco e a gente vê tudo que está acontecendo de hoje, de agora, para trás. Ontem, anteontem, né? Tudo que entrou e tudo que saiu. O ponto fundamental agora, a prioridade, é desenhar esse fluxo de caixa, só que para frente, futuro. O que vai acontecer com o meu caixa, entradas, saídas e a sobra de caixa, o saldo final por dia. O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois. Nem por mês, assim, né? Nem por um período longo, então. Eu vou olhar o que vai acontecer, sei lá, nos próximos 15 dias, o que vai entrar, o que vai sair. Eu tenho que ter esse controle certinho para entender o que eu vou fazer. O que você vai fazer agora? Pode desenhar para 15 dias, pode desenhar para 30, para 60, para 90. Quanto mais tempo de caixa para frente conseguir enxergar, melhor. Uhum. E aí é dizer o seguinte: olha, esse dinheiro dá até quando? Tem empresário que já falou para mim: olha, Márcio, desenhando esse fluxo de caixa, com tudo que eu tenho de compromisso, eu tenho mais 3 meses de caixa. Tá bom, 3 meses parece que é um tempo razoável, até lá, se Deus quiser, a gente já voltou, a economia já está de novo reaquecendo, mas pode ser que não. Então, assim, e se não? E aí entra o segundo passo. Então, o primeiro passo é montar esse fluxo de caixa futuro. De O forma segundo passo. simples, né, Márcio? Assim, a gente consegue montar de forma simples. Por exemplo, eu vou pegar minhas contas de que vão vencer nessa semana, vou colocar nas saídas. E vou verificar o que eu tenho de entrada ainda do a receber, por exemplo. Isso aí. Né, coisas que eu estou vendendo ou coisas que eu teria a receber. E aí eu faço um saldo disso, a receber ou o saldo que eu tenho no banco versus o que tem a sair, de uma maneira bem simples. Duas linhas Bem de uma simples. planilha. Bem simples. 2 colunas, eu diria. Porque as É. linhas, vamos dizer que sejam os dias. E aí Aham. as colunas. Eu deixo uma coluna para entradas, eu deixo uma coluna para saídas, porque daí fica negativo. Aí fica o saldo final por dia e vai acumulando dia a dia. Olha, comecei ontem com tanto, tenho tanto para entrar, tanto para sair, sobrou tanto. É exatamente igual um fluxo de caixa, o extrato bancário, igual exatamente o extrato bancário. Então, é simples. Eu diria que finanças tem que ser simples, porque já é uma coisa mais difícil para alguns, já é mais pesado. Então, se a gente não faz finanças ou não fala de finanças do jeito que nós estamos conversando aqui, é chato e as pessoas saem de perto e aí desanda a empresa inteira. Então, assim, tem que fazer o fluxo de caixa, esse é o primeiro passo. Segundo, analisar esse fluxo de caixa. Bom, agora que eu já desenhei o que eu tenho para pagar e receber dia a dia, os próximos 30 dias, por exemplo, ou 60 dias, e eu já estou vendo que eu tenho mais 15 dias, a gente falou de 3 meses, mas mais 15 dias só de saldo, Márcio, o que eu faço? Então, agora é o segundo passo, é analisar o pouco recurso que eu tenho, né? Só tenho 15 dias de saldo, então, assim, imposto. Agora eu vou analisar por família. Impostos, preciso pagar agora? Ou se eu não pagar, o governo depois vai me deixar parcelar isso com uma taxa de juros mais baixa? Provavelmente imposto o governo vai deixar parcelar com uma taxa de juros mais baixa, ou sem multa, ou sei lá. Então, cada dia vai saindo alguma coisa. Mas imposto é um deles. Márcio, e folha? Folha o governo também já soltou. Ele garante um pedaço da folha, outro pedaço o empresário precisa pagar. Então, de repente, aí por 2 meses, ele paga aqueles 2 mil da folha e o governo paga a diferença. Ou Ok, seja, um pedaço. depois que você lista essas receitas e despesas e projeta para o futuro, você vai começar a avaliar também quais despesas você pode postergar pagamento. Né? Eu acho que algumas coisas, quais despesas eu posso postergar, onde eu vou ter o menor impacto de juro, de taxa possível. Então, essas que eu vou ter menos impacto de juro, de taxa, que vão me cobrar menos, eu posso jogar lá para frente, né? Aham. Posso postergar. Aquelas que, se eu deixar de pagar, eu já pago uma multa de 10%, essa é a prioridade, de repente, né? Aham. Folha de pagamento, em geral, prioridade. Fornecedores, aqueles que são mais estratégicos para o pós-crise, a hora que eu voltar, eu vou depender dele. Então, esse é o cara que eu vou manter bonitinho os pagamentos. Os outros que já não são mais tão estratégicos, eu posso tentar parcelar em mais vezes, empurrar mais para frente. Então, assim, aí eu começo a analisar para o meu negócio, para o pós-crise, o que é fundamental, o que é prioritário, o que eu posso tentar empurrar lá para frente.
Acho que esse é o passo assim de, Márcio, aconteceu, uma emergência, o que nós vamos fazer? O primeiro passo, não vem me falar que eu preciso conhecer qual que é a margem daquilo que eu vendo, que também é fundamental, mas assim, a urgência para apagar o incêndio é desenhar um fluxo de caixa futuro e aí, com base nesse fluxo de caixa, priorizar quem eu devo pagar e de que maneira pagar. Né? Quem eu posso parcelar, quem eu não vou pagar agora porque não tenho recurso, enfim, esse tipo de coisa. Ou como até é que para dar você... tempo. Pode falar, depois eu pergunto. Até para dar tempo de eu poder negociar com o banco, porque também não está tão claro assim, né? Saiu na sexta-feira da semana passada, via presidente do Banco Central e presidente da Caixa e linhas de financiamento, mas os bancos não estão também querendo soltar dinheiro assim tão fácil, e porque na crise eles sabem que o produto deles, que é dinheiro, vão ter dificuldade de receber esse dinheiro de volta. Né? Muita gente vai quebrar, muita gente não vai conseguir gerar caixa para devolver para o banco. Então, os bancos também não vão sair dando dinheiro à torta e à direita sem garantias. Então, assim, também não adianta sair pegando o dinheiro, porque também não está tão fácil assim. Os bancos ainda não estão soltando e também não acredito que vão soltar tão fácil assim. Então, só para repassar aqui para o pessoal que está entrando via Instagram, a gente teve algumas entradas aqui no Zoom. Eu estou publicando direto aqui o link do Zoom, gente, porque quem quiser pode entrar também pelo Zoom, tá? A gente está dando algumas dicas de como você lidar agora, nesse momento, para colocar a sua empresa no lugar. Principalmente para quem não está organizado aí com um fluxo de mais tempo, né? Um fluxo de caixa de mais tempo, que é o dinheiro que você tem para pagar suas contas nos próximos meses. Então, a primeira dica que o Márcio deu foi a de organizar esse fluxo de caixa não com a visão do passado, do que eu já paguei, mas com a visão do futuro, das próximas semanas, do próximo mês, dos próximos 60 dias. Né? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse período com vendas baixas ou em alguns negócios sem vendas. Então, a maneira de você organizar isso fazendo esse fluxo de entradas e saídas, então, do que eu tenho a receber versus o que eu tenho que pagar. E como segundo exercício, olhando para esse fluxo de caixa, você priorizar as contas que você vai de imediato pagar, postergar ou negociar. Né? Então, ele falou aqui, deu exemplo dos impostos, né? Que existe já uma determinação do governo de fazer um adiamento dos impostos desses meses. Federais, né? Que fique claro, porque ninguém tá comentando sobre isso, mas o que eles estão fazendo, o governo federal está postecipando o pagamento do Simples, para quem é optante pelo Simples. Mas impostos municipais como o ISS e os estaduais como o ICMS, ainda esses não estão ditos. Não. Então, em princípio, se não sair nada de municipal e estadual, esses vão ter que ser pagos no dia, senão vão estar considerados atrasados. Mas, E por os exemplo, federais... se eu não pago esses impostos, eu também posso criar um refis lá na frente com juros mais baixos para pagar o governo. Não estou aqui falando de não pagar, mas eu estou falando de postergar e lá na frente conseguir um financiamento melhor com juros melhor, que é o que a gente tem que escolher quando a gente está no processo de dívida. Ou com prazo mais alongado, né? Que normalmente num refis você paga em até 60 vezes. Agora, eu preciso esperar sair um refis para poder entrar, esse é o bem da verdade. E o que acontece quando eu deixo de pagar impostos, em geral eu entro na dívida ativa da União e eu posso ser desenquadrado do Simples, mas que eu acho que até nisso o governo vai dar uma maneirada, né? Então, assim, tem já... Mas com cuidado e observando todo esse movimento que está acontecendo. É isso aí. A outra coisa que o Márcio deu de dica também relativo à folha, né? Então, está todo mundo preocupado com essa questão da folha, porque geralmente aí nos negócios isso representa 1/3 ou mais, né? Márcio pode falar mais sobre isso. E a gente, obviamente, que tem negócios, a gente não quer impactar também as pessoas que trabalham conosco, mas ao mesmo tempo a gente sabe da carga tributária que tem em cima disso, da própria carga de pagamento, né? Então, o que você sugere em relação à folha de pagamento?
Mas, Então, você falou de 30% do faturamento é folha, depende do negócio. depende. Serviço em geral é até mais, né? Porque quando você está falando de indústria ou de comércio, o grande custo é a matéria-prima ou é o produto acabado que você vai revender, né? Quando você fala de serviço, a tua matéria-prima é mão de obra. Então, mão de obra, em geral, às vezes custa 40%, 50%, 60% do faturamento, em alguns casos. Então, é pesado. Com relação à mão de obra, assim, podemos tratar de várias maneiras. Primeiro, de fato, olhar o que você precisa ter de mão de obra para este momento e para o pós. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho gente que eu já treinei, equipe, enfim, e que se daqui a 2 meses voltar a economia, não sei se daqui a 2 meses vai voltar a economia, e se voltar, se vai voltar no ritmo que estava pré-coronavírus, né? Então, não sei se você vai precisar de todo esse pessoal de fato. Segundo, é que, infelizmente, felizmente ou infelizmente, né, que toda crise tem várias oportunidades, a gente tem muita gente boa indo para a rua. E aí, talvez seja o momento de você não só pensar em demissões, mas pensar em trocas. Por que não? Né? Vai ter muita gente aí sobrando, muita gente boa sobrando. Esse é um fato. Agora, com relação ao pagamento, o governo lançou aí na sexta, entre outras coisas aí do pacote econômico, que eles garantem para empresas de 360 mil de faturamento ano até 10 milhões, que eles vão bancar aí 2 meses, e isso ainda tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, para aprovação, mas acho que as coisas não vão demorar muito para serem passadas e aprovadas, porque nem dá tempo muito, mas do que o governo ia bancar por 2 meses até R$ 2.000 de salário. Então, se a pessoa ganha até isso, ok, né, que são basicamente 2 salários mínimos. Agora, se você tem colaboradores que ganham mais do que isso, o governo banca até R$ 2.000 e a empresa bancaria a diferença, que já é uma grande ajuda também. Enfim, nesse provisionamento que a gente vai fazer, eu posso separar a linha de folha, provisionando já uma solução que é essa que o governo apresentou. A gente ainda vai, obviamente, a gente ainda vai entender como vai funcionar isso, mas eu já posso me preparar o provisionamento, por exemplo, se eu tenho 5 funcionários que ganham abaixo de 2.000, eu já posso ter esse alívio durante os próximos 2 meses e ter que pagar só a diferença para os outros que ganhem mais que 2.000, por exemplo. Eu não sei exatamente, porque é isso que nós temos que analisar agora, qual é a solução, porque o governo vai dar, eu não acredito que o governo vá dar, né? Talvez o governo vai nos financiar, então, e aí a empresa precisa saber o seguinte, olha, ok, durante este período, para esse tamanho de folha, o governo vai entrar com esta ajuda, um financiamento, para depois me cobrar lá na frente. De novo, com uma taxa de juro baixa, se fala aí de juros de 3,75 ao ano, que para o Brasil é algo nunca visto antes, 3,75 ao ano, que é a taxa Selic, né? É baixíssimo. Em geral, o capital de giro de banco é isso ou mais ao mês. Então, mas de qualquer maneira, se eu quero segurar toda essa folha e sem muita necessidade, eu vou pagar esse preço lá na frente, porque pensa que a hora que voltar, eu não estou sendo isento de pagar impostos, só estou postecipando os impostos. Mas daí eu parcelo, ok, então quando entrar num mês de novo normal, você vai ter que pagar os teus impostos normais e mais um pedacinho, 1/60, 1/30, sei lá em quantas vezes a gente vai parcelar. Então, vai ter que caber de novo no fluxo de caixa o mês e mais um pedaço desses meses que ficaram de buraco que a gente só empurrou conta. Ou seja, também tem que provisionar esses empréstimos que vão acontecer, seja para impostos, seja para folha, capital de giro. Não achar que isso é a solução também de todas as finanças, porque não é. Na verdade, a solução tinha que ser ter um provisionamento, né? Que é uma coisa que a gente brasileiro não tem hábito de fazer, né? De guardar. Então é isso. Se você, de fato, mês a mês, um mês normal, já tinha dificuldade de fechar o teu resultado, de ter resultado, pensa que quando voltar, primeiro, pode ser que você não volte no mesmo ritmo de vendas que você tinha antes, que já vai ser um problema, né? Ter as mesmas despesas fixas da empresa numa empresa que vende menos já é um problema, vai consumir mais ainda resultado. E ainda assim você vai ter que carregar parte dessas despesas que você não pagou agora por conta da crise e empurrou para frente,
Então, pode ser que você só esteja adiando o problema também. Então, Sim. assim, não é, sobrevivi à crise. Sobreviveu à crise, os primeiros 2 meses você quebra pós-crise, porque só sobreviveu porque deixou de pagar a conta, né? Então, assim, continuar tendo uma empresa deficitária. E aí é um pouco do que a gente, então, primeiro, priorizou fazendo um fluxo. Segundo, pensou quem pagar agora e não pagar. E terceiro, legal. E o planejamento para depois? A empresa fica de pé, para de pé, cabe? Porque outro dia eu estava falando com um empresário até, né, cliente nosso aqui da Blue Numbers, e aí ele falou assim, Márcio, posso então pagar esse fornecedor em 2 vezes? Cara, não sei. Desenhou o fluxo de caixa? Cabe, porque se você falar para ele que você não vai pagar à vista, vai pagar em 2 vezes, o problema é que no primeiro mês, segundo mês não sobrou de novo, você vai falar o que para ele? Que de novo essa metade você vai ter que parcelar em mais vezes? Então, por que você já não fez isso de uma vez, né? Então, parar de se complicar, de querer resolver rápido a situação, sem ter cenário nenhum desenhado, sem ter cenário nenhum pensado. Então, na situação deles, a hora que desenhou o fluxo de caixa, falou o seguinte, olha, Márcio, só cabe se eu parcelar em 4 vezes. Ótimo. Mas o cara vai me xingar. Mas tá bom, mas ele vai te xingar se você falar que vai pagar em 2 e não vai conseguir, ele vai te xingar também. Sim. Então, já negocia de uma vez direito, assim, não fica puxando mais trabalho para o tempo todo ter que ficar renegociando aquilo que já foi negociado, né? Então, montar, e aí sim, então montar um planejamento, assim, eu pensando que eu vou voltar com 20%, com 30% a menos de vendas, o que eu preciso chegar em gastos, diminuir os gastos para conseguir fechar positivo e ainda caber esse pedacinho que eu empurrei da crise para frente. Então, é replanejar a empresa. Isso é fundamental. E pouquíssimo empresário, pouquíssimo pequeno empresário fala de planejamento orçamentário para a empresa, fala de planejar os próximos meses, né? Eu ia te perguntar isso agora, assim, porque é uma coisa que eu vejo acontecendo, né? A gente conversa com os grandes empresários do mercado, mas a gente conversa também com os pequenos, né? A gente conversa muito com franqueado, por exemplo, que é uma loja, né? E que esse ainda talvez esteja melhor porque ele tem assessoria da franqueadora para vários momentos, né? Para pelo menos aprender um pouco mais. Agora eu fico pensando os empreendedores que são pequenos empreendedores mesmo, têm pequenos negócios e que já estão achatados ali. Teve uma pessoa que entrou aqui e falou isso, né? Que a gente já está achatado de um período de venda desde 2015, né? Desde 2015 perdendo receita. E aí ele fala, né, que a teoria é linda, mas que na prática é isso que a gente está vivendo. Já uma perda de receita recorrente de anos e agora vem esse momento mais difícil, né? Porque acho que a gente nunca teve um momento também de fechar negócios, né? Para não ter que vender. Para não ter que vender, não, mas para diminuir tanto as vendas, as receitas. E eu acho que isso é o principal ponto, assim, né? Muito difícil a gente... não tem mágica, né, Márcio? Matemática não tem mágica, finanças não tem mágica, né? Exatamente. Primeiro que não tem mágica. Segundo que a gente já falou, a disciplina do brasileiro de não poupar, de não guardar parte do resultado é péssimo. Por exemplo, boas práticas. Você vai olhar as empresas de capital aberto, que em geral são as empresas grandes, que já têm auditoria, que têm ações, né? Então tem boas práticas. Parte do resultado, por lei, é obrigatório. Lei das SAs, lei das empresas de capital aberto, parte do resultado é obrigado a guardar, não distribuir para sócios, né? Para os acionistas. É obrigado a guardar. Então, por que eu, como pequeno empresário, não posso ter uma boa prática dessa de uma grande empresa? Esse é um ponto. Então, assim, segundo ponto, você até comentou um comentário em cima do seu. O franqueado às vezes está melhor porque a franqueadora dá o suporte. Eu vou dizer, né, a maioria das franqueadoras não tem conhecimento financeiro nem para agora conseguir se achar solução na crise, muito menos para suportar franquia. Então, e vão viver sem taxa, várias vão viver sem taxas de royalties e propaganda, e aí não se sustenta também sem essas taxas. Então, também não conseguiram ter boas práticas ao longo da vida.
E é uma responsabilidade ainda muito maior, porque faz com que pessoas peguem o dinheiro, invistam em franquias, acreditando que tem boas práticas e muitas vezes nem tem essa boa prática. Então também é um problema nisso. Agora, o terceiro grande ponto que eu queria comentar é que muito empresário fica muito preocupado com venda, com receita. E venda é o que menos me preocupa. Eu quero saber se a empresa dá resultado ou não. Ela pode vender 100 mil reais por mês e gastar 120. Ela pode vender 100 mil reais por mês e gastar os 100 mil e não dá resultado nenhum. E ela pode faturar 50 e gastar 30 e sobrar 20. E tá lindo, 20 sobre os 50 de faturamento dá uma lucratividade de 40%, que é lindo. Então, assim, eu estou bastante acostumado a dar curso de finanças num público que veio de cursos de vendas e gente falando de vendas. Num DRE, vendas está na primeira linha, faturamento é a primeira linha. Eu olho a última e eu preciso que todo mundo comece a olhar a última. Então, essa história de que as vendas foram diminuindo, não tem problema nenhum. Na Blue Numbers, a gente, ano passado, não conseguiu crescer faturamento na medida que eu queria. A gente cresceu 15% de faturamento, mas o resultado cresceu 30%. E está lindo. Então, assim, parar com essa história de que é só olhar a venda, mas que a venda, porque a venda... Não importa, se estiver vendendo coisa que não dá resultado, o teu negócio também não está legal. Ou seja, não importa se eu vendo, sei lá, 100 mil, 1 milhão ou 100 reais, se lá na linha final eu estou com menos 10, por exemplo, né? E isso eu acho que assim, talvez desse assunto duro aqui que a gente está tratando, que a maioria dos brasileiros odeia tratar, todos os cursos que eu vejo, ou toda vez que tem, sei lá, festivais onde o assunto é finanças, são as salas mais vazias normalmente, né? Quando a gente faz um festival aqui, já fez um festival ano passado falando de empreendedorismo, eu lembro disso, né? A sala de finanças foi uma das mais vazias. Por quê? Primeiro, é um assunto que as pessoas acham chato, né? Elas não fazem a própria gestão financeira em casa, né? Disciplinar. E aí o que eu vejo é o seguinte, que esse momento, apesar de ser muito dolorido, muita gente vai ter vai ter dificuldades reais aí em relação a finanças, por mais que faça negociações, por mais que postergue aqui pagamentos. Eu acho que a gente pode ver que ela traz também algumas lições, né, Márcio? Assim, que eu acho que é o principal, assim, as lições que esse momento podem trazer para que a gente depois volte na retomada muito mais, sei lá, inteligente com o nosso negócio, muito mais ativo, olhando de uma forma mais planejada, porque assim, vai ter gente que vai quebrar, vai ter gente que vai quebrar e retomar, vai ter gente que vai ter essa organização de gestão das finanças, aí, principalmente das dívidas que vão acontecer, mas acho que a principal lição é essa, assim, como que eu vou retomar, né? Eu vou... se você pudesse dar algumas dicas para essa retomada, né? Ou se você pudesse pegar o lado positivo de tudo isso para trazer para esse momento aqui, o que você daria de dicas e assim, de nunca mais deixe de fazer isso? Sei lá, alguma coisa assim. Tá bom. Eu assim, queria fazer só um comentário. Essa história das aulas de finanças sempre serem as mais vazias, em momentos calmos, eu vou dizer assim, em momentos calmos, e é verdadeiro, porque é isso que a gente falou agora há pouco. O empresário gosta de vender, ele se acha o supra-sumo porque ele consegue vender. Fechei um contrato novo, eu vendi não sei o quê, vendi 100 mil reais essa semana. Se acha o supra-sumo disso. Agora não sabe olhar resultado, não sabe que aquilo que ele está vendendo, quanto gerou de margem ou não para cobrir as despesas, o quanto que cada família de despesa está consumindo daquele faturamento que ele fez. Então, aí o que acontece? No momento de crise, os finanças é o ponto que todo mundo quer poder participar, resolver. Né? Resolver. Então, as lives de finanças são as que mais tem gente, as pessoas estão mais interessadas. Agora, no momento calmo, não. Vão fazer marketing digital, vão fazer outras coisas. Primeiro, não ter medo de finanças. Finanças é chato quando é falado de um jeito chato. Quando é simples, e você não precisa ter mais do que 3, 4 relatórios ou 3 ou 4 folhas sulfites na frente para tomar decisão, não precisa. Então, um deles é fluxo, um deles é planejamento, um deles é toda virada de mês fazer um DRE, que é o relatório de receita, de gastos e resultado
para ver efetivamente o que teve de resultado e poder comparar com o planejamento e ter uma outra planilha, uma outra folha de custos e precificação. Aquilo que você está vendendo está ganhando quanto em cima daquilo que você está vendendo. A maioria, se você pergunta, a maioria dos empresários não tem a certeza. Acham, mas não tem certeza se aquela venda está trazendo quanto de margem para cobrir despesa fixa e sobrar quanto no bolso. Então, assim, primeiro, fazer uma gestão simples. Simples, com 4 folhas sulfites, que a gente falou agora, você tem uma gestão simples. Segundo, não se estressar com cada notícia que sai, não ficar o dia inteiro olhando coisa que saiu, se o governo saiu, se liberou, se não liberou, porque você vai ficar louco. E vai passar o tempo, já está na 3ª semana e tem gente que não conseguiu botar ainda em prática nada, só fica aí angustiado escutando o noticiário enfim, e dicas, mas não põe em prática nada, então sai botando em prática, de fato. Terceiro, montar aquele fluxo de caixa que a gente falou no começo. Quarto, olha, é bom analisar se o teu negócio realmente está parando de pé. Muito negócio que a gente olha, o modelo já não é mais sustentável, não para de pé. Então, olha se o modelo está parando de pé, se não é o momento de revisar, chama ajuda. Nem todo mundo consegue fazer sozinho, chama ajuda. Eu também não consigo fazer absolutamente tudo. Então, tenho terceirizado o marketing para Blue Numbers, enfim. Então, chama ajuda. Que o momento é esse, não adianta esperar. É mais barato, às vezes, você chamar uma ajuda do que perder tudo e a tua empresa, inclusive. Então, eu acho que essas são as sugestões, assim, as dicas de emergência. Montar fluxo, montar planejamento, chama ajuda se precisar, renegocia as dívidas para empurrar lá para frente, nunca mais deixe isso acontecer, não consuma todo o caixa da empresa quando começar a sobrar caixa, guarde um pedaço para esses momentos de crise, porque não vão aparecer talvez nessa intensidade, mas vão aparecer outras crises. Então, guardar esse dinheiro para isso. Adorei essas dicas, porque primeiro, quando você fala de gestão simples, né? Você falou gestão em 4 folhas de ofício, né? Eu não preciso saber de Excel, não preciso saber de nada, eu preciso saber de eu preciso saber de prática. Você precisa prática, assim, né? na prática, olhar o que eu preciso olhar, o que eu preciso olhar. Do caderninho da venda, né? O que vai entrar, o que vai sair, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que, né? Uma coisa. Exatamente. Mas fazer, né? Porque assim, geralmente as pessoas fazem isso, sei lá, uma vez ou quando fazem e não tem um controle diário disso, né? Não gosta de olhar para finanças mesmo. Não, e às vezes você pergunta para ele como é que você está precificando o teu produto, o teu serviço. Alguém um dia falou para eu fazer isso, pegar o custo, multiplicar por 2,5. Cara, quem falou isso não conhecia nem os teus números. Uhum. E você seguiu aquilo que alguém um dia colocou em prática e deu certo numa outra empresa, achando que para a tua ia dar, e quem disse que ia dar. Então, assim, não é por aí. Né? Não é por aí, é entender um pouquinho mais. Outra dica que eu adorei é essa dica de parar de ficar olhando, sei lá, notícia de WhatsApp toda hora, notícia do governo, sabe? E fazer o seu plano, independente disso. Se sair alguma coisa, se tiver os benefícios, se tiver isenções, se tiver prorrogações, você inclui isso depois no seu exercício, né? É isso aí. Então, realmente colocar em prática, porque é o que a gente está falando. A falta de prática de olhar para as finanças que trazem muitas vezes essa dor que as pessoas estão tendo agora, os empresários, os pequenos empreendedores. Não é só a falta de venda. Eu adorei quando você falou de olhar a linha final, porque realmente as pessoas sempre estão ligadas só em quanto estamos faturando e não o quanto esse negócio está deixando financeiramente, se é um negócio saudável ou não, se o que eu estou fazendo está sendo útil. E isso tem, para mim, também tem muito a ver com o ego do empresário. Sem né? dúvida. Ele quer falar que está faturando tanto, que ele está tendo, sei lá, não sei quantos mil clientes, quando do cresceu 70% as vendas, e daí cresceu 70% as vendas? Sobrou quanto? O crescer 70% as vendas significa que, se ele está correto, ele pagou 70% a mais de imposto, ele conseguiu pagar 70% a mais de fornecedores. Então, assim, e daí? E daí? Sobrou quanto no final? E essa questão de chamar ajuda mesmo, né? Nem todo mundo tem habilidade com as finanças.
Então, tem aí a empresa do Márcio, como tem outros consultores. Aproveitar a ajuda de alguém para te ajudar a organizar esse momento, que é um momento crítico e não tem outro jeito, gente. Tem que olhar. É aquela coisa assim, a ferida está cortada, está cheia de pus e a gente tem que limpar para poder sarar, né? Senão você vai ter que amputar ali a perna machucada, o braço machucado. Então, para que... E ao mesmo tempo que vai passar e que muita gente vai sobreviver, vai muita gente quebrar. Vai. Exato. Então, assim, por que não tentar corrigir agora? Por que não se esforçar para uma coisa que exercício, né? Já vem empurrando, né? Já vem empurrando há bastante tempo. Então, por que não para agora para resolver? Verdade. E por último, eu adorei a dica também do assim, não deixarmos isso mais acontecer. E aí é realmente da mesma forma que você tem o hábito de olhar a venda todo dia, né? Vamos olhar os indicadores aqui, né? Geralmente eu tenho o quadro de indicadores, só tem o quadro de indicadores de faturamento, né? De venda. Quanto que o vendedor vendeu, quanto que o time A vendeu, o time B vendeu. Mas realmente ter o hábito de ter os indicadores financeiros também, né? Sim. Olhar para finanças todos os dias, mesmo que seja nesses 4 papéis ofícios que o Márcio trouxe aqui para a gente. Olhar o fluxo futuro, olhar o planejamento, olhar o DRE, e o quarto eu não lembro. Olhar o que está deixando de margem. Lembro sim. Isso, que é custo e precificação. É isso aí. Perfeito, é isso, é simples. Tem que ser simples. E quando é simples, não é chato. E quando é chato, a gente repete mais vezes. Tem a disciplina de deixar aquilo acontecendo semanalmente para fluxo de caixa, mensalmente analisar um DRE. Então, assim, se não é chato, eu posso fazer mais vezes, posso dar mais tempo para aquilo. E quanto mais vezes eu faço e quanto mais tempo eu olho para as finanças, melhor eu fico na gestão financeira do negócio. Então, assim, tem que ser desse jeito. Sem dúvida. Mas muito bom, muito bom. Então, assim, resumindo, não tem mágica, né? A gente tem que negociar, olhar para as finanças agora, negociar os próximos 2 meses e colocar como hábito, que eu acho que, para mim, é sempre uma lição positiva que eu estou tirando disso tudo que a gente está vivendo. Para mim é essa, nas finanças, é você começar a incluir finanças como parte da sua rotina, né? Da mesma forma que como você inclui vendas, você incluir essa questão de olhar para fluxo, não só para a linha de faturamento, mas para a linha de margem, né? De lucro, do que deixa no final. E efetivamente olhar, né? Não passar Exatamente. os olhos, né? Porque... E a outra coisa que você falou também que eu achei muito legal foi que a gente também, o empresário, né, brasileiro não faz, as reservas, né? Porque se você tem reserva, numa hora dessa que é crítica, você consegue segurar as pontas um pouco mais, por mais tempo, né? Você vai pegar suas reservas exatamente para segurar um momento de crise como a gente está passando, né? É o que... E aí essas reservas servem para várias coisas. A primeira é deixar o empresário com a cabeça tranquila, fresca, para ele tomar decisão sem angústia do que vai pagar ou não vai pagar. Então, assim, tem 3, 4, 6 meses de despesa fixa garantida aplicado ali num CDB ou qualquer coisa que o valha, deixa o cara com a cabeça, com a cuca fresca. E aí toma a decisão direitinho. Esse é um ponto. Segundo ponto é que, tendo reserva, nesse momento, quem tem reserva tem um monte de oportunidade. Oportunidade de comprar empresas concorrentes e trazer para dentro de casa. Então, eu tenho várias oportunidades que vão estar acontecendo para quem está capitalizado. É isso. Quem não está capitalizado vai estar na mão de quem está capitalizado. Crise para um, oportunidade para outro. Sempre assim, né, Marcinho? Sempre assim. Olha, eu queria te agradecer. A gente teve problemas técnicos aqui para entrar no Instagram hoje. Acabamos fazendo pelo Zoom. Eu estou gravando, então essa gravação depois eu vou disponibilizar para a gente mandar aí para as nossas turmas. Eu consegui transmitir alguma coisa aqui via Instagram, mas a gente com certeza teve uma audiência abalada por esse vai e volta que a gente teve aqui. Mas entrou bastante gente, foi muito legal. A maioria das pessoas prestando mais atenção para as dicas, porque realmente finanças é isso, é uma aula que a gente tem que aprender todos os dias aí.
E queria te agradecer e quem sabe a gente Prazer. uma próxima mais certinha, dando a agenda para o pessoal, dando os links por antecipação para a gente conseguir passar essas informações que são muito valiosas para mais pessoas, né? E aí a gente ter mais participações, tirar dúvidas também do pessoal, porque eu acho que além do que fazer para vender, as pessoas têm essa dúvida, né, de como que eu vou lidar com os próximos 2 meses, pelo menos, né? Sim, Quando sim. o período que a gente vai ter aí, não só de não saber como que isso vai né, se a gente vai ter uma curva alta ou baixa do vírus, como que vai acontecer, mas a própria retomada, né, que os especialistas falam, as pessoas que têm empresas, eu estava assistindo ontem a live do Rony e do Paulo Corrêa, da CIA, eles todos acreditam que a retomada vai ser mais lenta, né, do consumo. Então, mais do que nunca, Exatamente. a gente tem que se preparar para um momento financeiro bem delicado e fazendo esses exercícios que você falou, que são simples, não tem muito o que inventar. Não. Simples e é matemática. Que você também falou, é matemática. É conta, é frio. Então, é enxergar o que eu tenho, o que eu vou ter, o que vai faltar, quando vai faltar, o que eu vou priorizar, enfim. Mas é ter controle desde já. Então, assim, seja para a crise, seja para o pós-crise, imaginando sobrevivência, eu preciso ter controle. Senão, eu vou sair da crise e vou achar que está tudo bem. Eu sobreviver, está tudo bem. Sou mais forte agora. Daqui a 3, 4 anos aparece qualquer outra porcaria de qualquer crise e, de novo, vai sofrer. Então, assim, ou gosta de sofrer, ou toma a rédea do negócio, toma a decisão e faz a coisa mudar de rumo. Sabe o que é legal, Márcio? Que essas dicas que você deu, se você aplicar pessoalmente, você também consegue aplicar na empresa. Se você consegue fazer isso pessoalmente com as suas contas, e as dicas Sim. que você deu são aplicáveis, por isso que eu falo, são aplicáveis para pequenos, grandes, médios negócios e para a própria gestão pessoal financeira. Se você consegue ter essa gestão das suas finanças, você consegue levar isso para a sua empresa, né? É isso aí. Uma vez eu ajudei um amigo, a gente não faz pessoa física, a gente só atende empresas. Sim. Pequenas empresas. Mas uma vez eu fiz para um amigo um planejamento e aí ele falou o seguinte: Márcio, está tudo certinho o teu planejamento, estou cumprindo, porque é salário, trabalho numa empresa, então o salário que eu recebo, os gastos, mas agora furou o planejamento. Eu falei, mas como furou o planejamento? O que você fez? Minha mulher engravidou. Eu falei, bom, mas tudo bem, um bom motivo. De gêmeos, Márcio. Então furou completamente o planejamento que a gente montou. Mas ele serve para pessoa física e jurídica, é o mesmo esquema. O que entra, o que sai, o que sobra, é a mesma coisa. O que guarda, né? O que guarda onde, guarda para quê. Aplica, não aplica. Exatamente. A gente conversou, agora de manhã eu conversei com um cliente que ele tem hotéis e hostels, e alguns aí. E aí ele falou o seguinte: Márcio, você sabe que a gente ia fazer há mês atrás uma distribuição de lucro entre os sócios. E cada um teria gasto todo o dinheiro. Mas aí com a consultoria da Blue Numbers, vocês falaram que a gente tinha que guardar. Então assim, ok, a gente fechou o hostel agora na crise, mas a gente está tranquilo, a gente tem alguns meses aí de sobrevivência. Assim, isso é disciplina. Assim, ele falou, vários que a gente conhece vão quebrar, vários não vão mais abrir, vão fechar e não vão mais abrir. Mas o nosso não, nós estamos tranquilos, nós temos meses aí para voltar. Ótimo, é isso que a gente quer. É essa tranquilidade que a consultoria tem que passar, com essa visão para dar tranquilidade. Né? Uhum. Então é isso, Naya. Espero ter ajudado e foi um prazer. Conte sempre. Desculpa pelos momentos caóticos aqui que eu tive técnicos. Faz parte. Mas é isso, da crise a gente tem que se virar, tá vendo? Rapidinho a gente voltou com a live aqui com o endereço do Zoom. E é isso, eu tenho só que te agradecer e a gente volta a se falar aí, de repente, para trazer mais oportunidades de gestão para as pessoas durante os próximos dias aí, quando as coisas também vão se desenrolar melhor no que diz respeito aos programas, né, que o governo está construindo aí para ajudar negócios, empresários, consultores, né, também. Então, a gente volta em breve, né? André, obrigada pela participação, pessoal do Insta também, o André entrou aqui com a gente, muito obrigada por você assistir, né?
E ao pessoal do Insta também, que conseguiu entrar aí um pouquinho. Super agradeço pela participação. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau, Marcinho. Até. Obrigado, André. Abraço. Beijo. Beijos.